1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Eu queria pegar aqui a primeira parte do versículo, do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 5. Ele diz o seguinte: o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de estar na tua presença e poder juntos meditar na sua palavra, meditar, ó Pai, nas verdades que o Senhor nos ensina, que nessa noite o Senhor possa nos alcançar, o Senhor possa, Deus, realmente fazer algo em nossos corações, e que toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o reconhecimento sejam dados somente ao Senhor. Somente Tu és Deus, a palavra é do Senhor, o poder é do Senhor, a igreja é do Senhor, este púlpito pertence ao Senhor, as nossas vidas pertencem a Ti, tudo rendemos aos Teus pés, no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação para a igreja que estava na cidade de Tessalônica. E ele agradece a Deus. E ele diz assim: olha, o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Então nós vemos aqui uma distinção. O apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho chegou naquele lugar em poder. E quando nós olhamos aqui no contexto desta saudação que Paulo faz ali aos Tessalonicenses, ele está se alegrando e ele está agradecendo a Deus, porque o evangelho, na verdade, quando chegou na cidade de Tessalônica, causou uma transformação na vida daqueles que habitavam ali. Então Paulo reconhece: olha, esse evangelho não chegou a vocês somente na palavra, só em palavra, mas também em poder. É interessante nós anotarmos aqui que o evangelho ele chega em palavra, mas também em poder, neste lugar. E a atitude dessas pessoas, quando nós continuamos lendo aqui, vamos falar mais sobre isso, mais para frente, a atitude deles se tornou um modelo para outras igrejas da região. Esta igreja se tornou um modelo para outras pessoas, por causa do poder que acompanhou a aceitação do evangelho. Eles aceitaram o evangelho, mas o poder de Deus acompanhou a fé deles. O poder de Deus acompanhou a palavra que foi ministrada naquele lugar. Quando nós lemos aqui, quando diz: o evangelho não chegou somente em palavras, mas em poder. Esta palavra que é traduzida por poder é a palavra dunamis, ou uma variação dela no grego. Não é? E essa palavra aparece no Novo Testamento 120 vezes. Ela é usada no Novo Testamento. E ela tem alguns significados que eu acho interessante nós meditarmos, vermos como ela foi traduzida em outros lugares, para que nós possamos entender, ou, como se diz, acrescentar no nosso entendimento sobre o que significa o evangelho chegar não somente em palavras, mas também em poder, em dunamis, na vida daquela igreja. Em primeiro lugar, a palavra dunamis também é traduzida como milagres. Quando nós olhamos lá em Lucas 19, 37, diz: quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, quando o Senhor Jesus estava entrando ali em Jerusalém, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, por todos os dunamis que eles tinham visto. Atos capítulo 2, versículo 22, varões israelitas, quando Pedro está pregando depois da descida do Espírito ali, está dizendo assim: olha, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres. Ou seja, Jesus foi aprovado diante de vocês com dunamis, com milagres. Então, quando Paulo escreve àquela igreja, fala assim: olha, o evangelho não chegou em vocês somente em palavra, mas também em dunamis, também em milagres. Os milagres chegaram naquele lugar, fizeram a diferença na vida daquelas pessoas. Sabe o milagre, irmãos? Aquele homem que talvez batia na sua mulher, parou de bater.
um milagre de transformação. Talvez alguém que estivesse doente foi curado milagrosamente. Uma pessoa que era completamente preso em vícios, em depravações, foi totalmente transformada. Essa pessoa foi totalmente transformada quando chegou o Evangelho naquele lugar. Ou então Paulo fala assim, o Evangelho não chegou somente em palavras, mas ele chegou também em milagres. Vidas foram curadas, pessoas foram transformadas, houve algo tremendo de Deus aí. Não apenas a palavra chegou, mas o Deus que liberou a palavra, Ele também chegou neste lugar, Ele também chegou nesta igreja, e os seus milagres, os seus dunamis, operaram grandiosamente na vida de vocês, de tal ponto que vocês se tornaram um modelo para outras pessoas. Ou seja, nós entendemos, irmãos, que quando Paulo fala, o Evangelho chegou em poder, em dunamis, os milagres chegaram naquele lugar. Outra coisa que nós podemos ver nessa palavra, que ela também é traduzida como capacidade, ou capacitação, poder, né, graça de Deus. Lá em Mateus 25:15, na parábola dos talentos, diz, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Ou seja, aqui Jesus está contando a parábola dos talentos, né, que tinha dado 5 talentos, 2 e 1 talento, cada um conforme o seu dunamis, conforme a sua capacidade. Cada um conforme o seu poder, a sua capacidade ou habilidade para desenvolver e para trabalhar aquele talento. Então, quando nós entendemos que a palavra do Senhor, o Evangelho chegou não apenas em palavras, mas em poder, Ele também chegou capacitando, trazendo uma habilidade sobrenatural sobre aquela igreja. Algo de Deus não apenas em palavras, mas em poder, em habilidade. Irmãos, em habilidade. A minha esposa, já contei isso várias vezes, né? A Adriana, quando a gente namorava, ela não conversava com ninguém, ela tinha um cabelo comprido, ainda tem um pouco, né, amor? Mas ela tinha um cabelo bem comprido, ela botava o cabelo na frente do rosto, assim, e abaixava a cabeça nos nossos almoços, no café de família, e ela não falava nada, era tímida, mal você ouvia a voz da Adriana. Até hoje, a Adriana ela é mais quieta, né? E às vezes eu sou mais brincalhão, eu converso mais, e a Adriana é mais na dela, é muito pensativa, mas se você chegar e sentar e conversar, você vai ver. Então a Adriana, quando ela chegou na igreja, eu lembro uma vez nós fomos chamar uma irmã, estávamos eu, a Adriana e o irmão, e nós fomos chamar uma irmã, aí o irmão gritou o nome da irmã, da porta, não lembro, acho que é Terezinha, não lembro, gritou o nome da irmã, e gritou e não aconteceu nada, mas a casa estava aberta, era uma casa que estava no fundo, e ele pediu para a Adriana, falou assim, Adriana, grita aí o nome da irmã, porque a sua voz é mais fina, a voz de mulher é mais fácil de ouvir. Aí a Adriana falou assim, não vou gritar não, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Aí ele virou para ela e falou assim, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Mas essa mulher gritou que a outra veio correndo lá. Ela gritou, deu um grito que até eu saí de perto. Não é? Por quê? Porque ela entendeu que em Deus ela poderia fazer mais. Nós começamos com os grupos, né, que a gente chamava grupo familiar. Na verdade, hoje nós temos nossos grupos de relacionamento, então recebíamos pessoas, lideramos alguns grupos e algumas casas, e chegava alguém que visitava, e a Adriana, ela não sabia chegar na pessoa para conversar. Então ela ficava pensando, eu vou falar para a pessoa boa noite, ela vai falar boa noite. Aí eu vou ter que falar outra coisa. Eu vou falar assim, é a primeira vez que você vem aqui? Aí a pessoa vai falar assim, é a primeira vez. E aí, daí o que eu falo? Então ela já imaginava 3, 4 jogadas antes de começar o jogo, irmãos. É que nem o xadrez, quando você pensa que vai mexer uma peça aqui, o outro mexe lá, e ela ficava vendo as possibilidades para conversar, porque isso na vida dela não era natural. Mas ela se colocou diante de Deus. E ela começou a buscar o Evangelho que transforma, trouxe grande transformação na vida dela. Irmãos, eu que convivo com a minha esposa já há 37 anos, foram 7 de namoros, mais 30 de casado, eu convivo com ela há 37 anos, eu vejo o poder de Deus na vida da minha esposa, o Evangelho não chegou na sua vida, Adriana, apenas em palavra, mas em poder, eu vejo, irmãos, quando ela pega o microfone, então, tem que brigar com ela, tem que ficar batendo no relógio aqui, uma pessoa que não falava, nem em reunião de família, hoje ela fala em público, hoje ela tem ousadia, nós fomos no programa de rádio, e ela começou a falar na rádio, parece outra pessoa, parece outra mulher,
Sabe por quê? Porque o Evangelho chegou em poder. Então, irmãos, esta habilidade sobrenatural vai capacitar você a ser uma excelente mãe, vai capacitar você a ser um pai, um homem de Deus, um homem que vai agir com maturidade, vai capacitar você a ser um adolescente diferenciado. Sabe por quê? Porque nós não andamos conforme anda o mundo. Os adolescentes de Deus, irmãos, eles andam conforme a palavra. Um casal vai andar conforme a palavra, um homem, uma mulher, uma família será restaurada, porque o Evangelho chega a nós não apenas em palavras, mas em poder, em habilidade. Deus vai te dar uma habilidade, querido, sobrenatural, para você desempenhar o que você precisa fazer. Eu creio, irmãos, tenho vivido isso na minha vida, tenho visto isso na vida dos irmãos que estão perto, vi isso na vida da minha família. Minhas irmãs, o casamento das minhas irmãs, como Deus agiu, como Deus tocou, como Deus abençoou. Vejo na vida dos meus sobrinhos, eu vejo na vida de irmãos que eu pastoreei quando eram jovens ainda, e hoje estão aqui servindo ao reino, crescendo, abençoando vidas, crescendo em Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, você poder enxergar a mudança, a transformação, vidas que têm sido habilitadas pelo Senhor, capacitadas por Deus. E o terceiro significado da palavra dunamis ou dunamis é poder. Poder mesmo, força, um poder sobrenatural, algo miraculoso. Irmãos, na verdade, Paulo diz que a igreja recebeu o Evangelho em palavra, mas também em poder. Um poder que é uma capacidade para fazer milagres, para andar no sobrenatural, para fazer coisas que naturalmente eu e você não faríamos. Não faz parte da nossa natureza pecaminosa, não faz parte daquilo que nós aprendemos, mas quando o poder de Deus vem, irmãos, nós começamos a caminhar de uma maneira diferente. Então, poder para a igreja. Quando Paulo fala isso para os Tessalonicenses, ele quer dizer que chegou ali milagre, chegou a habilidade sobrenatural, transformação. Então ele fala num contexto que esta igreja recebeu uma fé que apresentava resultados. Eles mostraram resultados quando o Evangelho chegou na vida deles e se tornaram um modelo. Não é? Comparando o que Paulo fala a outras igrejas, irmãos, nós podemos ver aqui algumas coisas que nós devemos e podemos aplicar na nossa vida cristã. Não é? Então, quando Paulo fala aos Coríntios, você pode abrir a sua Bíblia lá na carta aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Paulo novamente fala sobre o poder do Evangelho. E é muito interessante a maneira que ele fala aos Coríntios, de que maneira ele coloca esse assunto. Veja bem no capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 18. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém, irmãos? Então, a palavra da cruz, dizer que um homem, como a minha esposa leu hoje aqui, Isaías 53, dizer que um homem foi pendurado no madeiro, crucificado, ele derramou o seu sangue, dizer que aquilo ali acabou com o meu pecado, acabou com as minhas maldições, e tem poder para me fazer um novo homem, uma nova criatura, uma pessoa em paz com Deus, livre de maldição, livre de enfermidade, livre de pecado, totalmente novo para viver com Deus. Isso é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que cremos, isso é o poder de Deus. Sabe por quê? Porque, como a Adriana disse, é espiritual. A cruz é algo espiritual, onde Deus condenou no justo o pecado. Mas Jesus ressuscitou e vive para sempre, irmãos. Então nós olhamos desta forma, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Querido, se você parar e falar com alguém que não conhece o poder do Evangelho, ele vai achar que você está louco. Foi o que Paulo estava falando, né? Pregando para os reis, lá em Atos, quando ele estava dizendo, e o rei interrompe ele e fala assim: Paulo, você está louco, as muitas letras fazem você delirar. Mas Paulo fala assim: não, eu não estou louco não. O rei se chamava Festo, o rei Agripa, para quem estava pregando, ele conhece as Escrituras, e ele sabe do que eu estou dizendo. Porque essas palavras parecem loucura, dizer que você vai ser transformado. Porque um dia um homem derramou o seu sangue na cruz,
é loucura para aqueles que se perdem. Mas o que eles não sabem é que este homem não era um homem qualquer. Esse homem era o Salvador do universo. Amém, irmãos? Esse homem era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este homem é a estrela da manhã. Este homem é o leão de Judá. Esse homem, querido, é a raiz de Davi. Esse homem, irmãos, ele é o Messias, o prometido. Esse homem nasceu sobrenaturalmente da Virgem Maria. Esse homem é o próprio Filho de Deus. Esse homem andou nesta terra sem nenhum pecado. Este homem é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele carregou os nossos pecados, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. E nós não podemos receber isso apenas em palavra. Conhecê-la intelectualmente é bom, é importante, mas nós precisamos ir para o próximo nível. A palavra da cruz é o poder de Deus. É o poder de Deus, não é? Então, continuando aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo, ele diz para os irmãos lá de Corinto, diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Ele não queria usar palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele não queria falar simplesmente com argumentos humanos. Ele não queria tentar explicar as coisas para as pessoas. O que ele queria dizer, irmãos, é que Deus havia transformado ele. Ele fala um pouco antes, né, quando eu estive aí entre vocês, anunciando o testemunho de Cristo. Testemunho, ou seja, Paulo foi ali testemunhar que ele era perseguidor da igreja, que ele odiava a igreja, mas Deus o alcançou, Deus mudou a sua vida e agora ele vivia pela fé que ele perseguiu um dia. Então ele foi ali testemunhar o que Deus fez na sua vida, e ele começou a anunciar o evangelho, dizendo: há salvação, há perdão em Cristo Jesus, e ele fez isso não com argumentos humanos, não com a lógica humana, mas ele fez isso em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé das pessoas não se apoiasse em homens. Querido, não tenha fé na igreja cristã bíblica, não tenha fé em nenhum dos pastores que pregam aqui, não tenha fé em nenhum pastor que prega em qualquer lugar, não tenha fé em denominação nenhuma, não tenha fé em igreja nenhuma, tenha fé no Senhor Jesus, tenha fé em Deus, irmãos. É Ele, Jesus, que morreu por nós. Ele que faz toda a diferença na nossa vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, bendito, Salvador. E Paulo fala: eu preguei para que a fé de vocês se apoiasse no poder de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, um texto muito famoso. O apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, o que eu estou querendo dizer nessa noite é que existe algo mais. Imagina, querido, eu já contei a história aqui, né, para vocês, que na época que eu fui para buscar a Flávia nos Estados Unidos, a minha filha morou um ano lá, nós fomos buscá-la lá, e eu comprei uma semana num hotel, e eu fiquei pagando, irmãos, durante 2 anos. Eu pagava um pouquinho por mês, paguei no meu cartão de crédito, pagava um pouquinho por mês durante 2 anos num hotel. Depois, quando nós fizemos 25 anos de casado, fui eu, a Adriana, a Fernanda e a Flávia, foi a nossa festa lá, né? E fomos nós 4 para lá, para ficar essa semana no hotel. E eu fiquei no hotel, o hotel tinha um parque aquático, irmãos, maravilhoso. Só que eu não sabia que aquilo que eu paguei me dava direito ao parque aquático. O que eu fiz? Eu não desfrutei, nós não fomos. Quando eu descobri que eu podia ir, já estava no dia de ir embora, eu não fui. Fiquei 2 anos pagando, irmãos. E não desfrutei daquilo que era meu por direito. Eu fiquei indignado. Me senti roubado. Agora imagina você, Jesus proveu para mim, para você algo maravilhoso que está pago, e nós não vamos desfrutar?
O Senhor deu algo para nós maravilhoso, irmãos, que já está pronto, já está pago. É a mesma coisa que você ir para um hotel, pagar ali o hotel com um café da manhã. Aí você sai, ao invés de você ir tomar um café da manhã que já está pago, aquele café da manhã, imagina um hotel lá em Minas Gerais, irmão, que tem coalhada. Eu amo coalhada. Quem gosta de coalhada aí? Aqueles iogurte natural. Tem gente que não gosta, né, irmão? Né, Rodrigo? Não é? Aquele com pudim, irmão, com linguiça no café da manhã. Nunca que vai ter isso na minha casa, irmãos. Não é? Com salsicha. Misericórdia, aqueles café da manhã cheio de coisa. Você já pagou, você tem direito, mas você não desfruta. Você pega, sai, vai na esquina ali, tomar lá um pingado com pão com manteiga, irmão, de pé, porque não tem nem lugar para sentar na padaria. Está errado, irmãos. Deus já deu algo maravilhoso para nós. Eu tenho certeza que se você pagar um hotel com um café da manhã, você vai tomar o café da manhã. Mesmo que você não toma café da manhã na sua casa, lá você vai tomar. Eu sei, queridos, porque na minha casa é uma luta fazer a Adriana comer uma fruta. Mas quando nós estamos no hotel, querido, ela já vai direto lá com o pratinho dela, pega um monte de fruta. Aí eu fico olhando, falo assim, puxa vida, lá em casa a fruta fica lá até perde, ela não come. Se eu fizer picar e botar na frente dela, talvez ela coma. Mas no hotel, irmãos, ela vai, ela desfruta com alegria. Glória a Deus, é isso mesmo, meu amor. Tadinha, eu estou expondo a minha esposa hoje. Irmãos, o Senhor deu para nós o Evangelho que tem poder. O intuito da minha palavra hoje, o que o Senhor está querendo falar para nós hoje, não é dizer para assim, se você não tem poder, você é um derrotado. Não é isso. É dizer que se você não tem poder, creia, há poder para você. É diferente. É nos desafiar a buscar aquilo que Deus tem. É encher o nosso coração de expectativa de viver o poder de Deus, o Evangelho que nos dá poder. É buscar aquilo pelo qual é nosso já. Irmãos, o que é uma fé baseada no poder de Deus? Como aqui Paulo falou aos Coríntios. Irmãos, então eu quero dizer, primeira coisa, o Evangelho não é uma religião. Não é uma religião. Não é uma filosofia de vida. Não sou evangélico, só por ser evangélico não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu sou evangélico porque eu nasci na igreja. Meu pai me leva na igreja. Não é? Outro dia eu estava assistindo uma reportagem de um gari, estava lendo uma reportagem de um gari que ficou famoso, gari roqueiro, que Deus tenha misericórdia dele, abençoe ele, lá no Rock in Rio. Não é? E ele falando, antes eu era evangélico, vivia triste, não podia fazer nada. Agora não, agora eu venho aqui, eu sou gari, eu faço a limpeza aqui do Rock in Rio, vejo as bandas que eu gosto, agora eu sou feliz. Irmãos, como é que o evangélico não é feliz? É só se o cara é religioso. Se o camarada for religioso, ele não pode ser feliz. Porque na presença do Senhor, diz a palavra de Deus, há plenitude e alegria. Então, a hora que eu li aquilo ali, irmãos, meu coração se entristeceu. Eu falei assim, eu não sei o que esse cara ouviu, mas enganaram ele a vida toda. Achando que ser evangélico é ser triste, ser evangélico é ser proibido, ser evangélico é qualquer coisa. Não, ele foi evangélico realmente, mas não foi cristão. O evangelho chegou ali em palavras, mas não chegou em poder, porque quando o evangelho chega em poder, meu irmão, sai de baixo. Quando o evangelho chega em poder, os capetas começam a fugir de você, irmão. Quando o evangelho chega em poder, as pessoas falam, o que aconteceu? Quando o evangelho chega em poder, o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela? Quando o evangelho chega em poder, acontece o que eu vi com os meus olhos. Eu vi com os meus olhos o meu avô, líder do espiritismo nessa cidade. Lutou na Primeira Guerra Mundial, um homem que não sorria, um homem que não chorava, que não expressava emoção, uma pessoa dura, uma pessoa fria, um homem marcado pela vida, sofreu demais, com muitas e muitas dificuldades, mas quando o evangelho chegou em poder, na nossa vida, no meu casamento, eu e a Adriana fomos tomar um café ali, e quando nós sentamos na mesa, a Adriana começou a compartilhar com ele o testemunho dela, a palavra, aquele homem, o meu avô, nos altos dos seus quase 70 anos, ele começou a chorar como uma criança, e ele começou a chorar, irmãos, como eu nunca tinha visto, ele chorava desesperado, e ele olhava para Adriana e dizia, o que aconteceu com você?
O que aconteceu com você? Eu tenho buscado isso a minha vida inteira. Eu tenho buscado isso que você recebeu. O que aconteceu com você? E ele chorava desesperado. E a Adriana falou para ele assim: o que aconteceu comigo? É que eu entreguei a minha vida a Jesus, fui perdoada, sou amada, o Evangelho chegou na minha vida. E ele dizia: mas eu não consigo acreditar nisso, eu acho que o homem tem que evoluir, eu acho que a pessoa tem que evoluir para chegar no nível que você chegou. E nós pregamos a palavra para ele, mas ele não aceitou naquele momento. Não aceitou. Eu lembro de uma reunião que a minha mãe, antes de se converter, de entregar a vida dela a Jesus, nós estávamos lá numa casa de praia que nós alugamos, estávamos ali e começamos a ministrar um nas vidas dos outros, os filhos com os maridos, estávamos ali conversando, e de repente nós começamos a nos alegrar em Deus, o poder de Deus veio naquele lugar, nós começamos a orar. Eu lembro que nós começamos a orar em línguas, a minha mãe saiu correndo, irmãos. Ela saiu correndo e se trancou no banheiro, desesperada, com medo do que estava acontecendo. Hoje minha mãe é batizada, está firme na fé, é uma mulher de Deus. Mas naquela época ela fugiu da presença do Senhor. Meu irmão, o Evangelho tem que chegar com poder na sua vida, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa precisa acontecer em nós. O Evangelho não é uma religião. Não é uma filosofia. Irmãos, o Evangelho, querida, é a notícia, a boa nova, que o Senhor em Deus não levou em conta os nossos pecados, mas Ele nos perdoou, nos reconciliou consigo mesmo, e nos fez ministros da reconciliação. Eu e você podemos pregar para as pessoas: olha, Deus não leva em conta os pecados que você fez no passado, Ele em Cristo Jesus vai te perdoar, você vai ser uma nova pessoa, você vai ser um novo homem, Deus vai entrar na sua vida, Deus vai entrar na sua casa, Deus vai entrar na sua família, Deus vai entrar nas suas finanças, Deus fará algo maravilhoso. É isso, irmãos. Somos chamados para ser ministros. Irmãos, Paulo orava pela igreja. Olha só lá em Efésios capítulo 3, verso 16. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Ou seja, Paulo orava para que a igreja fosse fortalecida com poder, recebesse força, recebesse poder de Deus, para que ela pudesse viver essa realidade. Colossenses capítulo 1, versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Até mesmo o poder de Deus nos ajuda a perseverar, irmãos. O poder de Deus não apenas nos leva a ter milagres e outras coisas, mas olha aqui, né, para que vocês tenham toda a perseverança e paciência. Irmão, se você está aí desanimado, com lutas, com dificuldades, minha vida cristã parece que não vai, que não rompe, meu irmão, para você perseverar em Deus, você precisa de poder, de força. E esse poder nos leva a perseverar, este poder nos leva a caminhar um pouco mais. Sabe por quê? Porque o seu milagre, irmãos, pode estar a poucos passos de você. Se você parar de caminhar agora, você não vai chegar lá, mas aquele que persevera alcança. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, vai ser aberta a porta. Aquele que busca, encontra. Talvez o seu milagre esteja no seu próximo passo e você parou e desistiu. Mas se você continuar caminhando, Deus é fiel, não deixará aquele que confia nele envergonhado. Deus é fiel, querido, e fará uma obra maravilhosa na sua vida. Ele é bom, Ele é fiel. O próprio Senhor Jesus nos prometeu esse poder. Lá em Atos, capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Olha só que coisa maravilhosa, recebemos poder para testemunhar Jesus. A gente não recebe poder apenas para nós. Não, querido, não coloque a sua vida como fim de todas as coisas. Não coloque a sua vida, a sua família, a sua finança como o final. Eu quero receber, eu preciso receber, eu gostaria de ter. Não, querido, coloque a sua vida como meio para glorificar a Deus, porque você vai receber poder para ser testemunha. Então você recebe poder para glorificar a Deus. Você recebe de Deus para glorificá-lo.
Este é o alvo de uma igreja que ama a Jesus. Este é o alvo de alguém que entendeu que está aqui com uma tarefa e com um propósito de fazer a diferença aonde quer que ela vá, de fazer diferença nas vidas, de mostrar, irmãos, como Deus é maravilhoso. Eu dou glória a Deus, porque a nossa vida fez diferença na vida da minha sogra, que partiu, mas está com o Senhor, porque ela viu a diferença em nós. Dou glória a Deus pela vida da dona Jacira, que também partiu, não é, pastor? Mas viu a diferença na vida do pastor Silvio. Glória a Deus, querido. Eles precisam ver, alguns talvez nem se convertam, mas precisam ver algo, eles precisam ser impactados. Eles precisam, irmãos, enxergar, ter a oportunidade de conhecer a um Deus maravilhoso. Nós não podemos, não temos o direito de colocar Deus aqui, de colocar Ele numa caixinha. Nós não temos o direito, irmãos, de esconder Deus na nossa vida. Não temos o direito, porque há tantas vidas famintas, há tantas famílias destruídas, há tantas pessoas sem esperança, há tantas pessoas caminhando para o abismo, há tantas pessoas que não conhecem a Deus, há tantas pessoas, irmãos, precisando de você, que você mostre para elas que existe um evangelho de poder, um evangelho que cura, que transforma, que muda vidas, que muda a história. Não temos o direito de colocar Deus aqui dentro dessas quatro paredes. Nós estamos aqui, adoramos a Deus. Que coisa linda o louvor hoje, os irmãos cantando, ensaiaram, maravilhoso, irmãos. Gostoso, afinados, com bons instrumentos. Nós estamos aqui cantando, glória a Deus, está ótimo, mas nós não temos o direito de fechar as portas deste templo, deste salão, e sairmos daqui e deixar Deus preso aqui, para ouvir você cantar domingo que vem, irmãos. Nós não temos o direito de nos calar diante de um mundo que está indo para o abismo. Não temos o direito de esconder o Senhor nas nossas vidas. Nós não temos esse direito, porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor chamou você para fazer a diferença, para impactar vidas. Para impactar vidas, irmãos. Não se contente com nada menos do que isso. Não se contente, não podemos nos contentar com o Evangelho somente em palavras, porque precisamos receber também em poder. Voltando lá para 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo em plena convicção. Irmãos, então aqui Paulo faz uma diferença, eu já estou terminando. Paulo aqui ele diferencia algo, ele fala de pessoas que receberam o Evangelho em palavras, somente em palavras, e de pessoas que receberam o Evangelho em palavras, mas também em poder. O Evangelho não chegou só em palavras, mas ele chegou em palavras e também em poder. Ou seja, há duas maneiras do Evangelho chegar na vida de alguém. Mas aqui Paulo está dizendo que ele glorificava a Deus, ele entendeu que nesta igreja chegou de uma forma diferente. E o resultado, irmãos, está aí a partir do versículo 7. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Irmãos, que coisa maravilhosa. Qual é o resultado de pessoas que recebem o Evangelho em palavra e em poder? Qual é o resultado? O resultado é isso: tornam-se modelo para os outros cristãos. Tornam-se modelo. Por que se tornaram modelo? Porque a mensagem do Senhor se propagou, não ficou ali, ela se propagou. Ou seja, tem muita gente, irmãos, que nunca entrou numa igreja.
Tem muita gente que nunca ouviu o Evangelho. Eu lembro outro dia, estava fazendo academia, e o instrutor estava lá, ele perguntou assim, você quer né, alguma coisa tal? Eu falei assim, se puder abaixar um pouco a música, eu não gosto desse tipo de música. Aí ele foi abaixar, mas que música você gosta? Eu falei, eu gosto de música gospel, música cristã. Ele, música gospel? O que é isso? Irmãos, como que alguém nos nossos dias não sabe o que é música gospel? O cara não sabe, tem 20 e poucos anos, nunca ouviu falar. Já parou para pensar num negócio desse? Tem muito campo aí. Tem muita gente para nós falarmos do Senhor. O resultado, como Paulo disse, né, é que ele não tinha mais necessidade de dizer mais nada sobre aquela igreja, porque aquela igreja alcançou um patamar, irmãos, de modelo. Aquelas pessoas alcançou um nível de pessoas que receberam o Evangelho em poder e desfrutaram de um poder de algo maravilhoso. Eu quero desafiar a mim mesmo, e a você também, nós como igreja. Será que tem algo que eu e você podemos viver mais? Será que existe algo que nós podemos alcançar, que ainda não alcançamos? Será, irmãos, que nós podemos viver esse poder que transforma? Qual foi a última vez que a sua vida impactou alguém? Qual foi a última vez que a sua maneira de ser impactou alguém? Eu recebi um rapaz que foi fazer um serviço lá na minha casa. Né? Na verdade, ele ia fazer serviço numa casa, depois ele vinha para o meu apartamento, eu abri o portão para eles, era um senhor com seu ajudante. Eu falei, tudo bem? E ele virou para mim e falou assim, com Jesus não tem como estar ruim, está tudo bem. Num cumprimento, o cara já estava me evangelizando. Por que isso, irmãos? Porque Deus fez algo na vida dele. Eu participei de um culto numa igreja lá em Campo Largo, Paraná, e havia um rapaz do meu lado, e ele dançava no louvor, ele adorava a Deus de uma maneira assim extravagante, estava ele com a esposa e uns filhos pequenos, e ele adorava a Deus, e quando acabou, eu fui conversar com ele, falei, Senhor, irmão, que bênção, cara, eu fiquei impactado com a sua maneira de adorar a Deus, você adorando a Deus de uma maneira assim extravasante, extravasando alegria, não é, irmãos? E eu fiquei feliz de ver você. Ele falou para mim assim, sabe o que é, irmão? É porque eu estava preso nas drogas, eu tinha perdido a minha esposa, eu tinha perdido os meus filhos, Jesus restaurou a minha vida, e quando eu entreguei a minha vida para o Evangelho, houve uma grande mudança, sabe o que eu faço? Eu adoro a Deus com toda a minha alegria, sou grato a Ele, sempre serei grato por aquilo que Ele fez, me devolveu a dignidade, devolveu a minha família, e eu quero adorá-lo para sempre. Amém, irmãos? Mas sabe por que nós às vezes não temos intensidade? Porque a gente não tem gratidão no coração. E lá vai o pastor, já vai querer, né, chamar a atenção da igreja de novo. Nós precisamos buscar intensidade, irmãos, com alegria. Entender o que está proposto. Entender, irmãos. Não desanime, não deixe as lutas desanimarem você. Não deixe as dificuldades roubarem aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não deixe, querido. Não permita que as dificuldades roubem aquilo que você tem de melhor, que é o poder de Deus que está disponível para você mudar, para você ser transformado por esse poder. Não é na sua força, não é na sua capacidade, mas no poder sobrenatural que o Evangelho traz sobre as nossas vidas. Há poder em Cristo Jesus para mudar a sua história. Você acredita nisso? Quero desafiar você, irmãos, a começar a falar com pessoas, talvez num cumprimento, você já pode evangelizar alguém. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Deus falou comigo hoje, Deus é maravilhoso. Amém? Deixa Deus ministrar através da sua vida. Deixa Deus tocar pessoas. Deixa Deus mudar histórias, irmãos. Aqueles que receberam o Evangelho em palavra e em poder, se tornaram pessoas que impactaram outras regiões, outras cidades. Eu acredito que nós vamos causar um impacto nessa cidade. Eu acredito que nós vamos causar um impacto nas nossas famílias. Eu acredito, irmãos. Eu creio. Olha, olhando para vocês, eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso preparado
queria que você fechasse os teus olhos e começasse a falar com o Senhor, pedir para o Senhor ministrar ao teu coração. Pedir para o Senhor ministrar ao teu coração, querido. Uma nova alegria, uma nova ousadia, uma nova percepção daquilo que Deus tem. Até mesmo para perseverar, o poder vem sobre nós. Para perseverar, não desanimar, para continuar caminhando. Poder para testemunhar, o poder para ser transformado, o poder para orar por vidas e vidas serem impactadas, curadas, restauradas, o poder para testemunhar. Irmãos, que não sejamos aqueles que recebem o Evangelho somente em palavras. Porque eu vejo aqui que Paulo diferencia esta igreja lá de Tessalônica, que eles, ao receberem o Evangelho em palavras, mas também em poder, eles se tornaram modelos, e a palavra se espalhou, a palavra foi ministrada, a palavra foi compartilhada, porque eles não olharam apenas para si mesmos, mas eles olharam para aqueles que estavam perdidos. Sabe quando que o poder de Deus vai se manifestar na minha e na sua vida? Quando nós estivermos onde há necessidade do poder de Deus. Quando nós estivermos aonde há necessidade, onde há famílias presas pelo inimigo, onde há pessoas presas no vício, onde há pessoas desesperançadas, onde há pessoas enganadas pela religiosidade, onde há pessoas perdidas, ali há necessidade do poder, e quando nós estivermos ali, o poder se manifestará através da minha e da sua vida. Deixa Deus te usar, querido. Deixa Deus te usar. Compartilhe a palavra, viva o poder na sua própria vida, peça a habilidade sobrenatural de Deus para evangelizar, peça ao Senhor uma habilidade sobrenatural para ministrar, para ser transformado, peça poder de Deus para ser transformado na sua vida. Busque o que é que você não consegue fazer, querido, o que é que você não consegue deixar, veja se há algum pecado dominando você, e agora coloque isso diante de Deus, fala: Deus, eu preciso do seu poder, eu não quero que o Evangelho na minha vida se torne uma religiosidade, eu não quero receber apenas em palavras, mas eu quero receber em poder, em palavras, em poder. A palavra eu já conheço, mas Deus, aonde está o poder? Aonde está o poder? Aonde está o poder? Irmãos, quando Elias falou para Eliseu, falou assim: olha, se você me vir quando eu for tomado pelo Senhor, você vai receber o que você pediu. E Eliseu havia pedido uma porção dobrada do poder de Elias. E quando Elias foi tomado, Eliseu pegou o manto de Elias, ele chegou no Rio Jordão, e ele não apenas recebeu em palavras a promessa de Elias, porque Elias falou: você vai receber, mas quando ele pegou o manto, e o manto significava ali a unção do profeta sobre ele, ele não apenas olhou, mas ele falou assim: não, agora eu vou desempenhar aquilo, a promessa está sobre mim, e agora eu vou provar deste poder. E ele bateu nas águas com o manto de Elias, e ele perguntou: aonde está o Senhor, o Deus de Elias? E as águas do Jordão pararam, se abriram, e ele passou em seco, da mesma forma como ele passou juntamente com o profeta Elias. Porque agora, irmãos, havia não apenas a promessa, mas havia também a execução, havia fé, havia ousadia. Ele não parou ali diante das águas e ficou pensando: será que eu vou bater aqui? Quando é que Deus vai fazer algo? Eu vou esperar o Senhor mostrar para mim que realmente eu agora posso agir com poder. Não, ele chegou ali e ele deu a oportunidade para Deus manifestar o seu poder, e ele clamou com alta voz: aonde está o Senhor, o Deus de Elias? E o poder de Deus se manifestou naquele momento. Meu irmão, eu quero desafiar você a perguntar: Senhor, aonde está o Senhor?
o Deus do apóstolo Paulo, aonde está o Senhor? O Deus do apóstolo Pedro, aonde está o Senhor? O Deus da história que operou tantos milagres, que libertou tantas vidas, que perdoou tantas pessoas, aonde está o Senhor, o Deus da igreja, que na história ali de Atos dos Apóstolos, operou milagres extraordinários, vidas foram salvas, cidades foram impactadas, pessoas foram constrangidas pelo seu amor, pelo seu poder. Aonde está o Senhor? O Deus Todo-Poderoso, aonde está o Senhor? Deus, eu quero ver o Senhor na minha vida, eu quero ver o Senhor na minha história, eu quero ver o Senhor na minha casa, eu quero ver o Senhor na minha família. Aonde está o Senhor? Aonde está, Senhor, o teu poder? Aonde está? Querido, creia, libere a palavra, clame ao Senhor, busque o seu poder, busque a sua glória, e você vai ver, querido, você vai experimentar, pessoas vão começar, irmãos, a experimentar daquilo que você tem. Eu lembro quando novo convertido, eu queria expulsar demônio, irmãos. E eu ficava orando assim: Deus, eu quero expulsar demônio. Deus, me dá a oportunidade, eu quero expulsar demônio. Um dia eu cheguei na minha casa, eu morava na Ademar de Barros, na avenida. Eu cheguei na minha casa, tinha uma pessoa possessa na frente do prédio que eu morava. E eu falei assim: e agora? Perguntei para o porteiro: o que está acontecendo? Tinha um rapaz lá de moto que parou para tentar expulsar aquele demônio. Ele falou assim: olha, tem uma mulher com encosto aí. E eu lembro que eu morava no 7º andar, e eu subi, e aquela mulher começou a falar: eu sou um anjo, que vim aqui dizer as maravilhas do Deus Todo-Poderoso. Na hora me deu uma indignação, irmãos. Eu falei assim: eu vou descer lá para pegar esse demônio de jeito. E a hora que eu cheguei lá, aquela mulher veio correndo nos meus pés, e eu olhei para a situação, ela falou: ô irmão, não falei nada. Aquela mulher veio e falou assim: ô irmão, que bom que você está aqui, vamos juntos proclamar as grandezas do nosso Deus. Possessa, parecia crente, irmão, demônio. E eu olhei do lado do rapaz, que era um rapaz que se dizia que era convertido. Ele botou a Bíblia na cabeça daquela mulher para expulsar o demônio. O rapaz a mocinha que estava endemoniada, pegou a Bíblia dele e rasgou no meio. Estava o cara com a Bíblia rasgada no meio. O que aconteceu? Eu falei assim: eu botei a Bíblia na cabeça dela, para o demônio sair, o demônio rasgou a minha Bíblia. Não somente em palavras, mas em poder, amém, irmãos? E pela glória de Deus, pela graça de Deus, eu repreendi aquele demônio, aquela moça foi liberta. Mas eu lembro, eu orava, depois Deus mandou uma pessoa na minha casa com mais de 20 demônios também passou por um processo de libertação. Irmãos, quando nós oramos, Deus faz coisas grandes. Quando nós buscamos a Deus, Ele opera maravilhas. Busque a Deus, querido, vá além, não se contente com aquilo que você tem, o que Deus tem para nós é mais, amém? É mais. Quero convidar você a ficar de pé, mas eu quero que você agora comece a clamar: Deus, eu quero mais. Se você tem liberdade de orar com a pessoa que está perto de você, ore com ela. Deus, traz mais sobre a vida do meu irmão. Deus, eu quero mais. Enquanto o pastor Fabiano ministra uma canção, comece a orar aí no seu lugar: Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. Não se conforme, irmãos, com uma vida que não causa impacto, que não muda, que não transforma outras vidas.